Olá, estão todos me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Tá, eu vou pedir só para vocês botarem no mudo, tá? Mas vocês estão conseguindo me ouvir. Ótimo. Sejam bem-vindos aí para a nossa live, que essa semana a gente está fazendo excepcionalmente na quinta-feira, porque eu estive em evento nesses 2 últimos dias, na imersão Venda Legal. Então, a gente vai fazer a live hoje, quinta-feira, 18 horas. Vamos ver, né? O pessoal chegando aí, entrando, tá? Depois eu quero que vocês vão colocando aqui no chat para mim, enquanto a gente não começa, quem já fez o seu planejamento estratégico para esse ano? Quem de vocês já fez o planejamento desse ano? Coloca aí no chat para eu saber. Também quero pedir, gente, para vocês irem abrindo as câmeras, para eu não ficar aqui sozinha. Ah, tá, Suzy. Você me mandou alguma coisa lá, né, da mentoria, lá no privado, né? Coloca lá no grupo, porque às vezes quando é assim, Suzy, eu não vejo. Coloca lá no grupo da mentoria e me marca, tá? Para eu poder dar uma olhada. Esses dias eu estava em imersão, e aí eu peço que quem é da mentoria, coloca as coisas lá no grupo da mentoria, tá bom? Obrigada, Suzy. Pessoal, abre a câmera aí para mim, quem puder, por favor, abrir a câmera para que não fique aqui só eu falando, olhando para ninguém. Então, quem puder abrir a câmera, até por isso que eu escolhi fazer aqui pelo Zoom, para eu conseguir enxergar mais as pessoas. Lá no Instagram eu não vejo ninguém, então eu quis trazer para cá justamente para poder enxergar vocês. Vou aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar, tá? Pessoal que está aqui assistindo, a Márcia, a Tiziana, Carlos, Sandra. A Suzy é da minha mentoria, mas quem aqui já fez o seu planejamento de crescimento para esse ano? Coloca lá para mim no. Ah, a Tiziana está no escritório com outras pessoas. Não está só ouvindo. Mas escreve para mim no chat, por favor. Escreve para mim no chat. Ainda não fez. Gente, a gente já está no final de janeiro. O que que acontece? O ano já começou. Os problemas já começam, a correria já começa. E aí o perigo é de que não fez o planejamento em janeiro, vai entrar fevereiro. Aí, em fevereiro, de novo, vem correria. Aí vem carnaval no final do início de março. Aí já estamos em março e você não fez planejamento dos seus 3 primeiros meses do ano e não vai fazer do ano. E vocês vão ver hoje na live o que que uma falta de planejamento implica, né? Implica do não crescimento da advocacia na forma como você deseja. Por isso que a maioria dos advogados não tem os resultados que deseja, por falta de clareza. É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Vamos só aguardar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente começa, tá? Sandra, mas você começou a assistir lá o treinamento que tem lá dentro da formação? Você também é minha aluna lá da formação, né? Começou a fazer. Tá, muito bom. Lisandra, Suzy, eu fiz a menina que trabalha comigo, ela fez o planejamento para mim. Mas hoje eu assisti o mapa de elite, eu acho que está errado. Eu acho que eu vou refazer onde te mandar, tá bom? Tá bom. Na verdade, é Então você tá, que tem que beijo. fazer com ela. Você não tem que dar para alguém fazer para você, não. Você que é a dona do escritório. Então, eu estava tentando fazer, só que ela falou: não, do jeito que você está fazendo não vai funcionar. Hoje eu assisti sua aula, então eu vou sentar com ela e vou refazer. Você tem que Aí fazer eu por te encaminho. aqui, Tá tá? bom. Vou desligar aqui que eu vou dirigir de novo. Beijo.
Qual é a maior dificuldade de vocês em fazer um planejamento? A Márcia sempre trabalhou como CLT e agora que vai começar a empreender. É, né, Márcia? Aí vem a grande dificuldade. Como empreender? Mas você sabia que a gente empreende não só quando a gente tem o nosso próprio escritório. Mesmo você trabalhando como CLT, você deveria ter o seu planejamento pessoal, das suas metas pessoais, metas de objetivos pessoais, viagens, economia financeira. Então, ainda, as pessoas elas têm uma concepção errada de que empreender é só quando você tem o seu próprio negócio. Mas existe o intraempreendedorismo, que empreender é um comportamento. E quando você entende que empreender é um comportamento, você começa a desenvolver a mentalidade necessária para desenvolver os comportamentos empreendedores. Então, são comportamentos que são empreendedores. E esses comportamentos, eles devem existir você tendo o seu próprio escritório, seu próprio negócio, para você conseguir fazer com que ele dê certo. E mesmo quando você trabalha CLT, quando você trabalha concursada, quando você trabalha em algum lugar, porque você vai traçar o seu planejamento de carreira, aonde você quer estar daqui a alguns anos, o que você vai fazer para ascender na carreira, objetivos financeiros, pessoais e de carreira. Então, o planejamento estratégico, ele é para a vida. Ele é para a vida. Então, o brasileiro, isso é muito cultural nosso, ele não tem o hábito de planejar. E ele acha que ter um comportamento empreendedor é só para quem tem empresa. E não é, tá? Então, a gente vai começar aqui a nossa, a nossa aula de hoje, porque planejar é o primeiro passo para você dobrar a sua receita em 2025. Então, eu vou mostrar hoje por que o planejamento estratégico é essencial para advogados que querem realmente construir um escritório de sucesso lucrativo. E quais são os erros comuns que a maioria dos advogados que não planejam cometem e por isso não conseguem crescer como gostariam. Aí você olha para o lado e fala assim: nossa, como que aquele advogado consegue ter sucesso e eu não? Simples. Ele foi atrás e foi buscar desenvolver habilidades que você não tem. Ele também não tinha essa mentalidade empreendedora. Ele foi desenvolver, ele foi atrás disso. Ele foi atrás de desenvolver os comportamentos empreendedores que nós não temos, principalmente se você vem de uma família que não é empreendedora, que é a maioria dos brasileiros, vem de famílias que não são empreendedoras. E às vezes a família mas também é empreendedor que vive na bagunça, sabe? Principalmente empresas familiares. Empresas familiares têm muita dificuldade também, se não é uma empresa organizada, que traz essa profissionalização maior para dentro da empresa, contrata uma consultoria para ajudar a profissionalizar a empresa, cresce na bagunça e muitas vezes não cresce, acaba tendo que ser vendida por uma corporação mesmo, para conseguir botar a empresa em ordem. Então, o empreendedorismo é um comportamento que, se você não tem uma base familiar que te passe isso, é muito difícil você desenvolver sozinha. Sozinho, você tem que buscar desenvolver isso por meio de cursos, mentorias, participando assim, que nem eu estou fazendo aqui, lives com vocês. Então, vocês têm que buscar desenvolver isso e trazendo ferramentas para aplicar na vida pessoal e na vida profissional. Então, hoje eu vou ensinar para vocês, vou trazer aqui o passo a passo de como criar um planejamento estratégico para 2025, para que você possa dobrar o seu faturamento. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Lisandra Tomé, eu sou advogada e eu sou mentora de advogados que desejam crescer o seu escritório, construir um escritório mais rentável e lucrativo, ensinando esses advogados estratégias de marketing e de vendas e ajudando eles a desenvolver uma mentalidade de negócios para realmente enxergar para a sua carreira, para o seu escritório, como um negócio e conseguir ter resultados lucrativos. Então, hoje, quem aqui coloca no chat para mim, quem de vocês sente que trabalha muito, investe muito em cursos técnicos,
trabalha demais, mas os resultados financeiros não acompanham os seus esforços. Coloca aí no chat para mim, quem sente isso? Trabalho demais, mas eu não tenho resultados proporcionais ao meu esforço. Quem também já percebeu que outros advogados menos experientes que você, eles estão conseguindo crescer e faturar mais do que você? Você olha e fala assim, caramba, como que essa pessoa consegue ou não? O que que ele fez? O que que ele faz para ter esses resultados e eu não consigo? Eu trabalho para caramba, eu me dedico para caramba, eu estudo para caramba e eu não consigo. Quem sente isso? A gente hoje vive num mundo que a comparação é normal. Quem aqui usa rede social? Quem usa alguma rede social como LinkedIn, Instagram, Facebook? Essas redes, elas fazem com que a gente se compare o tempo inteiro, né? A gente olha assim, olha ali o colega, que parece estar super bem, e você não. Que está lá comemorando os feitos dele, que está lá crescendo, mostrando o crescimento, está adquirindo bens materiais, e você está sempre no mesmo lugar. Então, o que que a sua falta de planejamento, de que forma isso está impactando na sua vida pessoal e profissional? Então, o seu problema não é a sua falta de capacidade técnica. Não é. O seu problema é a falta de um plano estratégico para que você possa transformar aquilo que você deseja viver na sua advocacia em resultados concretos. O problema é que a maioria dos advogados, eles começam a advocacia voando no escuro, às cegas. Sabe, você entra num túnel escuro. Imagina você entrar num túnel sem ter o farol do carro. Num túnel escuro, completamente escuro. Você vai bater. Você tem que andar assim, tateando mais devagar, morrendo de medo de bater, rezando para que você saia daquele túnel. Quando você tem uma luz na sua frente, farol, você consegue enxergar os perigos que tem no túnel, para que você saia dali. É a mesma coisa quando você dirige a sua advocacia sem ter consciência para onde você está indo. Aí você atira para todos os lados e não sabe por que que você não tem resultados. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, eu vou abrir aqui, vou começar a compartilhar com vocês, tá? Para a gente começar a aula de hoje. Então, gente, quais são os maiores erros dos advogados? Por que que os advogados que não planejam ficam estagnados? Quais são os maiores erros desses advogados? O primeiro erro é que trabalham sem metas. O primeiro erro é você só trabalhar. Você só trabalha. Trabalha por trabalhar. Você acorda e vai dormir e acorda no dia seguinte fazendo a mesma coisa, trabalhando sem metas claras. E sem metas específicas, sem metas claras, você não sabe para onde você está indo. Você não tem nenhum propósito com aquele seu trabalho. Você não tem propósito. Você não consegue nem gerir o seu tempo para entender o que, que das funções que você exerce são importantes e fundamentais para você atingir seus objetivos. Você não consegue medir quais das funções que você faz ao longo do seu dia são funções que fazem você perder tempo, que te distanciam dos seus objetivos. Quais são outras funções que você faz e que não vão levar ao que você quer? Você deveria excluí-las da sua agenda, são ações que fazem você perder tempo. Quais são aquelas que precisam ser melhor planejadas? Porque hoje você está sempre na urgência. Quem sente que está sempre na urgência?
Você está sempre apagando incêndio. Porque se você não tem metas claras, você não consegue nem organizar a sua agenda, no sentido, tal dia eu vou fazer tal coisa, eu vou começar o dia fazendo tal coisa porque ela é a mais importante para minhas metas. Eu tenho que incluir dentro da minha rotina, do meu dia a dia, fazer tal atividade, porque essa atividade, ela é importante para me levar lá aonde eu quero. Então, quando eu converso com advogados, a maioria fala para mim que quer ganhar mais. Eu quero ganhar mais dinheiro. E aí, quando eu faço uma pergunta básica, quanto você quer ganhar? Muitos não sabem me responder. Falam, se eu ganhar pelo menos tanto, tá bom. Tá bom com base em quê? Tá bom com base no que você precisa mensalmente para pagar suas contas? Tá bom com base naquilo que você quer atingir de objetivos? Quais são os seus sonhos? Você quer viajar? Quantas vezes por ano você quer viajar? Para onde você quer viajar? Qual é o seu estilo de vida? Qual é o estilo de vida que você gostaria de ter hoje que você não consegue ter por causa da sua limitação financeira? Quais são os seus outros objetivos materiais? Você quer ter o seu escritório em algum lugar que hoje você não consegue ter porque você não tem como se mudar para lá? Você gostaria de se mudar para uma outra residência? Você gostaria de trocar de carro? Quais são os seus sonhos? E para você realizar esses seus sonhos, quanto você precisa começar a faturar? Quanto que, na verdade, em vez de faturamento, precisa começar a sobrar por mês, limpinho no seu bolso, para você realizar os seus sonhos pessoais? Se você não tem clareza do que você quer conquistar na sua vida pessoal, você não consegue transpor isso para a sua vida profissional. Do tipo, quanto eu preciso fazer de dinheiro mensalmente para viver a vida que eu desejo? Isso é muito subjetivo. Mas se você não para e pensa qual vida eu desejo viver, você está trabalhando por trabalhar. Você não sabe nem o que você quer. Você vive ali no escuro. Você está trabalhando sem ter metas claras. Então, quando você fala, eu quero ganhar mais dinheiro, é completamente diferente daquele colega que você olha no Instagram e que está lá, tá super bem, porque ele entendeu que não adianta só ele falar, eu quero ganhar mais dinheiro. É muito subjetivo. Você quer ganhar mais dinheiro? Eu vou te dar 1 centavo a mais. Não, 1 centavo a mais é mais. Vou te dar 10 centavos a mais, tá bom para você? 10 centavos a mais? O que aconteceu agora, né? O aumento do salário mínimo, R$ 150 a mais, tá bom para você? Depois de um ano, você tem um aumento de R$ 150? Tá bom para você? Então, você tem que entender, eu quero faturar R$ 30.000 por mês até março deste ano, atendendo empresários do ramo imobiliário. Eu quero faturar R$ 30.000 por mês até março desse ano, atendendo mulheres que querem se divorciar. Olha a diferença. Você está entendendo quanto você quer faturar, até quando você quer atingir esse objetivo, fazendo o quê e para quem. Isso é ter clareza. A primeira coisa que te distancia dos seus objetivos é a sua falta de clareza. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. Até quando você vai viver a sua vida tateando no escuro? Até quando? Você vê, eu coloco, eu criei o grupo das lives. Isso aqui é um conteúdo gratuito. É uma aula com conteúdo gratuito, ouro puro. Só que você vê como as pessoas vivem a vida no escuro, que a maioria das pessoas acha chato quando vai falar de planejamento. Não quer planejar coisa nenhuma. Mas são as mesmas pessoas que vivem reclamando que não conseguem viver bem da advocacia. Porque os que não estão reclamando, eles estão lá. Eles estão aqui assistindo, eles estão lá na minha mentoria, eles estão lá inscritos na minha formação, porque eles querem mais. E aqui eu já entrego muita coisa. Então, se você não faz por onde, se você não busca, né? Não, eu não quero mais viver. É você que tem que dizer: chega. Eu não quero mais viver essa vida. Chega. Eu agora vou buscar o caminho que eu preciso percorrer para viver uma vida adulta. Porque até hoje você viveu uma vida de adolescente.
Adolescente não pensa nas consequências. Adolescente não pensa muito no futuro. Adolescente vive um dia após o outro. Mas até quando você vai viver uma vida de adolescente? Adulto, ele não faz o que ele gosta, ele faz o que tem que ser feito para ele atingir os resultados que ele quer. Então, o adulto, se ele quer emagrecer, ele tem que fazer dieta, porque o corpo não ajuda mais. O metabolismo está lento. Ele tem que fazer atividade física, se ele não quer chegar lá daqui a poucos anos e estar numa cama entrevado, ter problemas físicos. Então, ele tem que acordar cedo, ele tem que fazer atividade física. Ele tem que fazer uma série de coisas para ele chegar bem na velhice. Então, é a mesma coisa no seu trabalho. Até quando você vai levar a sua advocacia como um adolescente? Então, esse é o maior erro, trabalhar sem metas. O segundo erro, o 2, é você não ter um plano de clientes. Você não tem plano de atração de clientes. Você não tem um plano de atração de clientes. Você acha que cliente cai do céu? Ele vai cair do céu, bater na sua porta. No mundo de hoje, em que a gente tem a internet, no mundo de hoje que a gente tem LinkedIn, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem Threads, a gente tem YouTube. Fora do digital, a gente tem várias coisas que acontecem no mundo presencial, a gente tem grupos de network, a gente tem parcerias estratégicas, a gente tem eventos para frequentar. Ontem eu estava num evento, esses 2 dias. Então, assim, você realmente acha que cliente cai do céu? Está cada vez mais escasso o cliente chegar, bater na tua porta, sem você ter que agir para que ele te conheça. Você precisa ser proativo, você tem que ter um plano de ação para atrair clientes. Aí você fala que você quer ganhar mais, mas você não quer fazer o que tem que ser feito para você ganhar mais. Você tem que ter um plano para atrair clientes. Para o escritório de advocacia crescer, para você ter sucesso na sua carreira como advogado, se você é autônomo, você tem seu escritório, você tem que ter 4 pilares que são fundamentais para o seu escritório crescer. O primeiro pilar é o operacional, que é o que você faz o dia inteiro. Você fica o dia inteiro focado no único pilar, operacional. O operacional não vai fazer você ganhar mais dinheiro. O operacional não vai fazer você realmente ter um escritório próspero e lucrativo. Ele é um trabalho mais árduo, mas menos valorizado. Pensa num chão de fábrica. Quem são os que ficam ali trabalhando que nem loucos no chão de fábrica? É o operacional. Quem é o mais valorizado dentro do chão de fábrica? É o CEO da empresa, diretores para cima. E os diretores para cima eles pensam na parte estratégica, eles pensam em como que vão fazer a empresa crescer. Eles não ficam no operacional. E essas pessoas só chegaram nesse cargo porque eles foram buscando cada vez mais se desenvolverem com uma mentalidade estratégica. Claro que o conhecimento técnico, ele precisa estar alinhado à vivência, prática, para que aquela pessoa tenha, dentro do segmento que ela atua, ela consiga ter uma mentalidade estratégica para ajudar a empresa a crescer, porque se não ajudar, é mandar embora. CEO ganha alto, mas ele precisa ter essa mentalidade estratégica. Então, ele precisa ter vivência de negócio, ele precisa ter prática de negócio. Se ele ficar só agarrado ao conhecimento técnico, ele vai ficar lá no show de fábrica, ganhando pouco. Então, dentro do escritório, o operacional é um dos pilares. Depois, você tem que ter o segundo pilar, que é marketing. O terceiro pilar é vendas. O quarto pilar é financeiro. Qual é um pilar mais importante de qualquer negócio? Clientes. São seus clientes. Os clientes são como se fosse seu chefe, porque eles que te pagam. E aí, se você não tem clientes, você não tem dinheiro. Mas você fica o dia inteiro só pensando em fazer o trabalho operacional. Mas cadê as estratégias, o plano para você atrair cada vez mais clientes? Mais clientes, novos clientes para o seu escritório. Para que você esteja sempre com a sua carteira, tendo essa variedade de clientes e entrando dinheiro. Não adianta nada você investir em muito conhecimento técnico se você não tem clientes. Eles nem sabem que você existe.
Aí você olha para o lado e pergunta por que que o seu colega está crescendo. Mas ele está fazendo o que precisa ser feito. Ele tem o plano de atração de clientes. Aliás, ele está em todos os lugares. O que ele mais faz é hoje estar preocupado com o marketing dele. E o terceiro pilar é vendas, que foi o que eu estava lá em 2 dias de imersão fazendo. Vendas. Quem não sabe vender, não prospera. Então, você tem que saber atrair clientes e você tem que saber vender. Então, o advogado que hoje não é proativo na busca de clientes, ele não prospera. Ficar esperando o cliente chegar é a pior coisa que você pode fazer. E aí eu vou trazer aqui que existem 2 tipos de advogados. Tem aquele que ele nasceu para empreender. Ele tem já uma mentalidade e um espírito empreendedor. Tem aquele que busca aprender, ele vai ter que aprender a ser um empreendedor, porque ele não quer mais ter os resultados baixos que ele está tendo. E ele vai buscar desenvolver isso, e ele vai buscar gostar, e ele deslancha. Tem 3, na verdade. E tem o terceiro, que é aquele que não nasceu para empreender, porque ele não quer fazer essas coisas. E aí você tem que fazer um exame de consciência. E tá tudo bem, tem gente que não nasceu para empreender, tem gente que não quer ter essa preocupação, tem gente que não gosta de vender, tem gente que não quer ficar se preocupando em atrair clientes, tem gente que quer ter o salário todo final do mês na conta dele e fazer o trabalho operacional e ponto final. Mas aí você não nasceu para ter o seu próprio negócio. Você tem que trabalhar para alguém. Você tem que ser sincero com você mesmo, com você mesmo. Porque para ter o seu próprio escritório, você vai ter que aprender a empreender. E você vai ter que ser proativo, proativa nessas coisas que eu estou falando aqui. Agora, não quer, aí você vai ter que buscar trabalhar para alguém. E tá tudo certo. Tem gente que não quer empreender, que prefere trabalhar para alguém, numa empresa, no escritório, ser funcionário público. E tá tudo bem. Então, nem todo mundo nasceu para empreender ou tem estômago para empreender. E o terceiro erro é não medir os seus resultados. Assim, quando você está buscando emagrecer, toda semana você não tem que se pesar? Todo dia, praticamente, você não tem que se pesar? Para ver se você está emagrecendo, se você está. Você não tem que medir as suas medidas, para ver se você realmente está conseguindo atingir os resultados que você e a sua nutricionista, o seu treinador, que você também se passou para você mesmo. É a mesma coisa na sua advocacia. Se você colocou lá, como eu falei, o teu planejamento, quero faturar R$ 30.000 até março, atendendo mulheres que querem se divorciar, então você tem que medir. Ó, esse mês de janeiro já acabou. Então, quem não fez planejamento, já tem só fevereiro e março, porque eu, por exemplo, ensino meus mentorados a traçar o planejamento trimestral. Então, você tem fevereiro e março. Você tem fevereiro e março. Então, você está lá, fevereiro. O que que eu tenho que fazer em fevereiro para aumentar o meu faturamento, para atrair mais mulheres que querem se divorciar? Como que eu vou medir em fevereiro se eu estou indo na direção do que eu quero, que eu botei que eu quero até março? Depois tem março, abril, maio, junho. Você vai traçar outro planejamento para 3 meses. Então, é muito importante você ter métricas, porque se você não tem métricas, se você não mede, você não sabe se está funcionando. Então, você não consegue nem ver de onde vêm meus clientes. Eles vêm mais do Instagram, eles vêm mais. Se você usa mais de uma rede, você tem outras estratégias, você tem parceria fora da rede social, você tem rede social para atrair clientes, você tem que medir. Eles vêm mais da indicação, ali de parcerias que eu tenho, eles vêm mais de quando eu vou a algum evento que eu consigo prospectar, eles vêm bastante na rede social. Da onde vem mais os clientes que eu estou prospectando? Os clientes que eu tenho hoje, eles me pagam bem? Como que está aqui, né, o meu faturamento? Então, você precisa
ter dentro do seu escritório um painel que você consiga acompanhar. Que nem eu tenho lá, deixa eu mostrar para vocês, lá na minha mentoria, os meus mentorados, eles recebem isso aqui para eles acompanharem mensalmente. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Isso aqui é uma das coisas lá das ferramentas que eles baixam para que eles vão acompanhando. Então, isso aqui, por exemplo, é uma planilha de prospecção de clientes. Então, ele colocou a meta, né? 40 mil mês que ele quer faturar. Então, ali, as empresas, os clientes que entraram em contato com ele, contato que ele tem da pessoa, o telefone, o e-mail, estágio que está. Então, aqui, qual é o estágio que está esse cliente? Ele está aguardando, ele só entrou em contato comigo sondando, eu já apresentei proposta, eu negociei, eu venci, fechei com ele, eu perdi, eu abortei. Qual foi o valor que eu ofereci para ele? Qual foi o valor da proposta? Qual foi o último contato que eu tive com ele? Quando será o próximo? Anotações. Para quê? Para você acompanhar. E aí você vai medindo como é que está esse mês a minha prospecção. Se eu botei lá em cima que a minha meta é tanto, e aí eu tenho que ver quantos ainda estão na prateleira, quantos eu já fechei, quantos eu estou em negociação, para que você possa acelerar e estar fazendo follow-up, ver como é que você vai fazer para fechar a tua meta. Nossa, aqui essa minha planilha tem muito cliente ainda solto. Eu preciso entrar em contato para que eles fechem comigo. Então, se você não consegue medir, você não sabe como você está. Você está no escuro. Você está no escuro. Quantos aqui de vocês fazem esse acompanhamento mensalmente, semanalmente, de clientes que vocês enviaram proposta, que vocês estão conversando, que chegaram a vocês, valor, para que vocês tenham essa consciência de quanto está na mesa esse mês para eu fechar e que eu preciso acelerar para fechar. Quanto de dinheiro está na mesa? Se você não tem consciência, você está no escuro, levando a sua advocacia como um adolescente. Tá fazendo sentido, gente? Então vamos lá. O que é planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico nada mais é do que um conjunto, tá? De estratégias. E o advogado traça, tá? Para que ele possa entender o que ele vai fazer para atingir o objetivo que ele quer, tá? Então, o que ele vai fazer para atingir o objetivo que ele quer? Para quem ele vai vender os serviços dele? Então, tem que ter essa clareza para quem ele vai vender os serviços dele e como ele vai executar as estratégias que ele traçou para chegar no objetivo dele. Como ele vai executar as estratégias? Porque se você também não sabe como você vai executar, você fica paralisado. E o que eu mais vejo são pessoas paralisadas. Nesses 2 dias de imersão que eu estava, no primeiro dia, foi o técnico, ele foi técnico da seleção de vôlei brasileira, o José Neto. E na palestra dele, ele falou uma frase que eu falo muito e que ela é perfeita. Para mim, ela simboliza isso. Querer não é poder. Querer não é poder. Muita gente quer. Muita gente quer ganhar mais, muita gente quer ter um escritório rentável e lucrativo, muita gente quer ser bem-sucedida, muita gente quer, mas querer não é poder. Pouca gente, poucas pessoas realmente podem alcançar o sucesso. E sabe por quê? Porque sucesso é preparo, é decisão. Isso aqui, que eu estou dando essa aula hoje, é o que leva as pessoas a terem sucesso. Primeiro, clareza do que eu quero fazer, da onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar e como eu vou fazer para chegar lá. A maioria das pessoas não querem fazer isso. Elas querem ter, mas elas não querem fazer. E não cai do céu. Não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Então, você tem que fazer o que é necessário para conseguir conquistar o que você quer. Então, algumas pessoas vão lá, não, eu vou fazer. O que eu tenho que fazer, então? Só que quando você mostra tudo que tem que ser feito nos bastidores, porque a gente só vê o palco das pessoas. O palco é tudo maravilhoso de quem tem sucesso.
Mas vai olhar o bastidor dela. Vai olhar quantos leões ela mata por dia. Vai olhar que ela faz planejamento estratégico e às vezes, muitas vezes dá errado. Ela tem que ir lá refazer. Ela tem que ir lá ver por que que não está dando certo, tem que medir, tem que mudar a estratégia. Então, só alcança o sucesso quem realmente está disposto a fazer o que tem que ser feito. Quem entra no game. Quem entra no game, eu vou fazer o que tem que ser feito. 1%. Isso representa 1% das pessoas, aí eu estou falando das pessoas no geral, realmente alcançam uma vida de sucesso. Porque somente 1% das pessoas estão dispostas a ter disciplina, determinação, foco, estratégia, buscar aprender cada vez mais, para se tornarem aquilo que elas desejam. Porque é um ciclo. Para você ter, você primeiro precisa se tornar a pessoa capaz de alcançar o que você quer ter. Então, muita gente quer, mas poucas pessoas estão dispostas a passar pelo processo de lapidação. Primeiro, se torne a pessoa capacitada de mentalidade, comportamentos, ações, a conquistar o que realmente você quer. Então, é uma questão de atitude, de comportamento. Então, é um conjunto de estratégias, tá? Então, vamos lá. E quais são essas estratégias que você precisa ter? Como eu falei, metas claras que elas precisam estar alinhadas ao seu crescimento. Então, se você quer faturar 30 mil no mês, você precisa ter metas claras, definidas para 2025. Então, quero faturar 30 mil por mês até julho deste ano. Você já botou um prazo. Até julho deste ano, eu quero faturar 30 mil por mês, me posicionando, prestando serviços como advogado, na área tributária, fazendo planejamento tributário para empresas familiares. Vamos supor isso. Então, você tem que definir como eu vou chegar lá. Como eu vou conquistar esses clientes? Como que eu vou ser vista por esses clientes? Aí vem o plano de atração de clientes. E todo mês você vai estar lá medindo. Toda semana. E com quantos clientes eu falei essa semana? Quantas pessoas me pediram proposta? Quanto eu enviei de proposta? Quanto dinheiro está na mesa? O que que eu tenho que fazer para agilizar isso? Aprender a vender, aprender a apresentar uma proposta. Então, tudo isso é importante. E aí entra, dentro desse conjunto de estratégias, que eu primeiro falei que são as metas claras, o teu posicionamento. Por quê? Porque esse cliente vai saber que você existe. Ele não vai saber que você existe, você esperando ele adivinhar. Ele não tem bola de cristal. Então, você tem que se posicionar. Você tem que criar, construir um posicionamento estratégico nesse mercado que você quer atuar. Então, você tem que ter um posicionamento, você tem que construir esse posicionamento dentro desse segmento. Por quê? Porque, gente, o mercado está lotado de advogados. Mas lotado. E se você se colocar como eu sou um advogado tributarista, é mais um. Advogado tributarista é mais um. Se você não se posicionar, eu sou um advogado que trabalho com planejamento tributário para empresas que têm um faturamento de tanto a tanto, você vai ser visto como mais um. Então, você tem que se posicionar. Eu quero vender planejamento tributário para empresas que faturam de tanto a tanto. Empresas desse segmento ou desses segmentos. E aí você vai começar a vir com as suas estratégias de posicionamento. Aonde eu vou me posicionar? Com quem eu tenho que me relacionar? Como que esses clientes vão me ver? Eles têm que me ver como autoridade. Porque está cheio de advogado por aí. Então, se você ainda se mantém se apresentando como eu sou advogada de família, tá cheio. Agora, eu sou uma advogada que eu tenho uma ex-mentorada que ela é advogada de mãe solo. Então, ela é uma advogada que, como é que ela se posicionava mesmo, que a gente traçou? Ela é uma advogada que busca, né, a pensão alimentícia
para trazer segurança para os filhos de mãe solo. Porque ela vende pensão lá na rede social, ela se posiciona como pensão alimentícia para mãe solo. Claro que dentro do escritório dela, ela tem pacto antinupcial, tem divórcio, tem ações de guarda, mas na rede social, ela resolveu se posicionar em ação de alimentos. Mas como ela criou um posicionamento tão estratégico, ela virou uma das advogadas digitais para as mães solos, elas perguntam, você faz planejamento, você faz... Outras pessoas vão perguntar se ela faz pacto, se ela faz divórcio, tudo relacionado na área de família. Então, ela criou um planejamento, um posicionamento estratégico para esse público. E elas vêm, inclusive fazem lista de espera para conseguir falar com ela. E aí você tem que ter o teu plano, que eu já falei em cima, de atração de clientes. Então, você tem que criar o seu posicionamento, porque quem não é visto não é lembrado. Como é que funciona, né? Vocês têm que ter em mente. Que eu chamo isso da tríade do posicionamento. Como que você constrói a tríade do posicionamento? Primeiro, visibilidade. Quem não é visto, não é lembrado. Visibilidade. Então, você tem que ter visibilidade usando canais de relacionamento, online e offline. Senão, a pessoa não vai saber que você existe. E dentro desses canais, existem inúmeras estratégias que você vai, produção de conteúdo, lives, no offline você tem ali várias estratégias para você criar visibilidade. O que que é isso? O seu nome tem que se tornar conhecido como uma advogada especialista naquela área para resolver tal assunto para tal público. Quando você cria a visibilidade, olha a tríade, você começa a criar em torno do seu nome e do seu trabalho credibilidade. Ah, mas eu sou muito boa, muito bom no que eu faço. Quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas sabem disso? Ah, os meus clientes sabem. Tá, e os seus clientes te indicam para mais clientes? Quantos clientes por mês eles te indicam? Eles buscam fazer isso? Porque também se você se você não fomenta que eles façam isso, eles não fazem de livre e espontânea vontade. Não espere. Não espere que eles façam de livre e espontânea vontade, porque raramente vão fazer. Tem que ter um incentivo para eles te indicarem clientes. Fora isso, quem mais sabe que você é bom? Se ninguém sabe, você não tem credibilidade nenhuma, só com você mesmo. E com os poucos clientes que você tem. Então, você tem que criar visibilidade. Com a tua visibilidade, você cria credibilidade. Você começa a ser visto e vista como a melhor no seu mercado. Para resolver aquele assunto, para aquele tipo aquele problema, para aquele tipo de público. E aí vem a rentabilidade. Rentabilidade que vem com clientes te procurando, clientes pagando o que você quer cobrar de honorários, sem questionar, clientes, outras oportunidades que começam a te chamar, seja oportunidades de parcerias, oportunidades de você dar aula, fazer outras coisas que não seja só a sua advocacia de consultorias, ou seja, outras oportunidades começam a surgir de você ocupar outros cargos, de você estar em outros lugares. Então, começa a aumentar as suas chances de rentabilidade. Então, se você não constrói isso, você fica com sérios problemas financeiros. Então, vamos lá. Agora eu vou ajudar você a construir o seu plano de crescimento. Primeira coisa, para você construir o seu plano de crescimento, você tem que fazer um diagnóstico atual da sua advocacia. E como que você vai fazer isso? Quanto você faturou em 2024? Por quê? Porque o teu planejamento desse ano, ele vai ser com base no que você faturou ano passado. Tem gente que quer milagre.
Tem gente que chega para mim, fatura 10 mil reais. Aí a pessoa quer faturar 50, 100. Gente, é um processo. Não é de uma hora para outra. Você não sai de 10 para 50, para 100 de uma hora para outra. Você tem que passar pelo processo. Eu não estou dizendo nem que não seja possível. Hoje você está faturando 100, chegar no final do ano você está faturando 50. Mas você tem que passar pelo processo. Senão você não vai chegar lá. Então você tem que olhar para o ano passado. Quanto eu faturei em 2024? Qual foi o meu faturamento? O que eu fiz em 2024 que deu certo, que me trouxe contratos, bons contratos fechados? E o que eu não fiz? O que eu realmente pequei, errei, não fiz? E que o não fazer me impossibilitou de crescer mais. Então, você precisa ter consciência, olhar com uma lupa para o seu negócio, para o seu diagnóstico atual. Porque você tem que curar aquilo que está doente. Você não quer melhorar? Então, você tem que olhar, fazer um diagnóstico para você dar o remédio certo. Começar a dar as doses certas do remédio. Depois, você tem que entender, dentro do que eu faço, quais são os serviços que me geraram mais receita. Então, por exemplo, eu tinha um cliente meu de consultoria que a gente foi fazer uma análise e ele perdia muito tempo com ações de juizado que não levavam ele a nada. Você tira essas ações de juizado daí. Para de fazer juizado. Vamos focar nisso e nisso. Se você foca nisso e nisso aqui e fecha mais contratos disso e disso, você não vai ganhar mais dinheiro? Vou. Então, para de perder tempo de juizado, pelo amor de Deus. Tira. E teve um outro cliente também, que a gente fez lá uma consultoria, e aí, durante a consultoria, ele estava porque ele estava querendo focar nas ações estratégicas de marketing, de prospecção, de uma certa área do escritório dele, que ele não deixou de manter essa área. Mas era mais difícil, porque até o retorno financeiro daquela área, como era contenciosa, demorava mais. E aí tinha uma outra área do escritório dele que dependia muito dele, que as advogadas do escritório dele não conseguiam ajudar ele, que era ele. Só que ele estava agarrado no contencioso lá daquela outra área, que ele cismou que ele queria focar mais nela. Eu falei assim para ele, fulano, mas por que você está deixando essa aqui de lado? Porque agora eu não tenho tempo de olhar para ela. Eu preciso focar nessa aqui. Eu falei assim, mas peraí, essa outra área aqui é consultiva, não é? Ele é. Quando você fecha, quanto você fatura por contrato? Ele, fatura tanto. E como que o cliente paga? Muitos pagam parcelado, pagam à vista. Assim, você não depende de contencioso para ganhar aqui, não é? Ele não. Quantos desses contratos você hoje tem? Aí ele fez, vamos fazer a conta? Você já fez essa conta alguma vez na sua vida? Quanto você hoje tem no seu escritório desses contratos aí? Quanto você tem hoje no seu escritório dessa área do contencioso? Quando a gente somou, o outro lá, aquele que estava querendo deixar de lado, estava praticamente igual, ele tinha menos clientes, porque ele não estava dando conta, porque dependia dele, a prospecção e o trabalho. E o outro, que ele tinha advogada para fazer, mas ele não queria largar a mão, o faturamento era um pouco só assim. Eu falei, você está percebendo que o teu ouro está aqui, não? Se você contrata uma advogada para essa outra área e deixa essa área mais em função das advogadas, e você fica livre para focar nessa área consultiva, que te dá mais dinheiro, e você traz só uma pessoa para te ajudar, você vai ganhar mais. A gente vai atingir a meta financeira que você traçou aqui. Ele, nossa, eu não tinha essa consciência. Eu falei assim, por falta de sentar e fazer o que nenhum advogado faz. É sentar e analisar o diagnóstico do escritório, analisar os dados,
analisar o que gera mais receita, quanto faturei ano passado, o que eu tenho que fazer para faturar esse ano no que eu quero, quais são as áreas que eu tenho, qual que me gera mais receita, porque é nela que eu vou focar, o que me gera mais receita eu vou focar. Ver se está cobrando errado, mexer no valor dos honorários. Então, essa falta de sentar e fazer esse exercício é o que está fazendo você se manter estagnado. Quais clientes, a gente fez uma análise também, quais clientes foram mais lucrativos? A gente fez essa análise no escritório dele, e aí tinham vários clientes inadimplentes, vários clientes ruins. Eu falei assim, gente, manda embora esses clientes. Porque enquanto você está perdendo tempo com esses clientes, você não está tendo espaço de ter novos que te paguem bem. Então, ele fez toda uma mudança depois da nossa consultoria com essa clareza. E eu fiquei muito feliz, porque depois de um ano da nossa consultoria, ele me mandou mensagem ano passado dizendo que o escritório dele triplicou o faturamento, que ele nunca tinha tido em dezembro de 2024 faturamento tão alto, que os bônus que ele distribuiu foram altos. Depois que a gente fez a nossa consultoria, que ele começou a ter mais clareza das áreas que ele deveria focar, dos números que ele tinha. Ele começou a botar tudo em planilha, planilhar. Contratou essa outra advogada para essa área, contratou a outra pessoa para ajudar ele na outra área. O escritório dele cresceu, ele precisou até mudar de sede. Então, olha só como a falta de clareza te impede de crescer. Com um simples exercício, você começa a entender o que está fazendo você se manter no mesmo lugar. Então, eu aqui, como uma orientação para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão, essa semana, aproveitar o final de semana e fazer um levantamento. Um levantamento dos seus números. Um levantamento dos seus números nos últimos 12 meses. Como que foi o meu ano passado? Quanto eu faturei o ano inteiro? Quais foram os clientes mais lucrativos? Quais foram os trabalhos que me trouxeram mais dinheiro? Para que você tenha essa clareza e esse ano você possa focar, fazer o seu planejamento com dados mais claros. E aí você vai vir definir as metas, né? Definir quanto você quer faturar. Então, se, por exemplo, ano passado, eu tive um cliente também que a gente fez um trabalho de mentoria, e quando a gente fez, ele fechou, né, o faturamento dele em 290 e poucos mil reais. Não, 243 mil reais do ano. E ele, Lisandra, eu quero duplicar essa meta. Aí a gente fez toda uma mentoria com as estratégias que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que fazer. Aí chegou no final desse ano, eu perguntei se ele atingiu a meta. E aí ele me mandou os números. Eu fiquei muito feliz. Ele falou assim: nem eu pensei que fosse ser possível. Eu bati a meta, cheguei, né, nos quase 500 mil de faturamento anual. Estou organizando tudo em planilha para ver todo mês quanto que está entrando, os clientes estão fechando, quem são os clientes que estão inadimplentes, quais são, quanto que eu tenho. Aumentei o valor dos meus honorários. Então, gente, é isso que o planejamento te ajuda. A ter clareza, a você parar de tatear no escuro. Então, você vai colocar quanto você quer faturar esse ano. Então, eu vou botar aqui, ó, faturar. Botar aqui 30 mil, vamos supor, 30 mil por mês. Até maio. Vamos botar para a gente, tá? A gente já perdeu um mês. Fevereiro, março, já acabou o primeiro trimestre. Março, junho, julho, março, abril, maio, junho, até junho. Aí cada um vai fazer a sua, né? Dependendo da sua realidade aí. Atendendo clientes no nicho tal, oferecendo serviços de. Aí você vai botar lá. E se você tem um portfólio de serviços, aí você vai brincar, porque a tua receita não vai depender de um único serviço. Você tem um portfólio de serviços, isso é muito importante, tá? Você ter o seu portfólio de serviços.
Então, as suas metas, quando você vai definir, elas precisam ser as suas metas específicas. O que é meta específica? Isso aqui, faturar 30 mil. Isso é uma meta específica. Se você só disse que você quer ganhar mais dinheiro, você não tem especificidade nenhuma. Então, se você faturou no mês 20 mil, no mês seguinte você faturou 20.100, ganhou mais. Você não é específico. E quando você não é específico, você não comunica para o seu cérebro o que você quer. E quando você não comunica para o seu cérebro o que você quer, o seu cérebro traz qualquer coisa. Porque o nosso cérebro, ele nos boicota. Ele pode ser uma arma a nosso favor, uma arma a nosso desfavor. Depende de como você treina o seu cérebro. Se você não treina o seu cérebro para alcançar o que você quer, ele vai ficar lá no modo preguiça. Porque ele se acostuma com o modo preguiça. Então, suas metas, elas precisam ser específicas, elas também precisam ser mensuráveis. Como assim, Lisandra? Mês a mês, você vai mensurar. Eu vou alcançar, eu preciso fechar tantos contratos, cobrando tanto, para alcançar a minha meta de 30 mil. Eu tenho aqui um portfólio de serviços. Então, se nesse mês eu fechar esses contratos de tantos mil aqui, fechar tantos contratos de tantos mil aqui, fechar tantos contratos aqui, eu fecho os 30 mil. Então, se você tem um portfólio de serviços, você tem ali uma pulverização de serviços, cada um de um valor, que você vai ver quantos você tem que vender por mês para você atingir sua meta. Então, e todo mês você tem que mensurar. Quantos eu vendi disso, para chegar no que eu quero. Além disso, tem que ser atingível. Ou seja, vá aos poucos. É melhor você colocar passo a passo. Ah, eu já faturo 30 mil. Então, se chega um advogado para mim assim, Lisandro, eu faturo 30 mil. Eu quero romper o teto, eu quero faturar 50. Atingível. Super atingível. Ele já fatura 30. É atingível ele faturar 50. Agora vamos traçar aqui um plano de ação para que então a gente melhore os seus resultados. Pode até passar de 50. Se realmente entrar em ação, fazer o que tem que ser feito, pode passar de 50. Agora, a pessoa fala para mim que fatura 10 e quer faturar 50, já é bem mais complicado. Vamos passar para 20? Dos 20 a gente passa para 30, dos 30 a gente passa para os 50, sabe? Porque assim, tem que ser algo que é possível para você. E eu não estou dizendo que é impossível, Lisandro, não. Mas é um processo. E a mentalidade de uma pessoa que fatura 10 mil é completamente diferente da mentalidade de uma pessoa que fatura 50. E para ela faturar 50, ela tem que desenvolver a mentalidade necessária para ela faturar 50. Então, é um processo. Além disso, o teu objetivo ele tem que ser relevante. Ele tem que ser importante para você. Por que que ele é importante? Não é só eu quero atingir 50 mil. Por quê? Por que que ele é relevante para você? Ah, ele é relevante para mim, Lisandra, porque eu quero mudar de escritório, eu quero mudar a sede do nosso escritório, eu quero contratar uma outra pessoa para trabalhar aqui comigo, eu quero poder viajar no final do ano com a minha família, eu quero ter mais qualidade de vida, então eu quero contratar uma pessoa, isso vai ser importante para mim. Para contratar uma pessoa, eu preciso ter mais dinheiro. Eu quero viajar com a minha família no final do ano, quero fazer uma viagem tal. Então, se eu faturar mais, botar tanto no meu bolso, hoje minhas despesas são tanto, eu preciso botar tanto no meu bolso, eu consigo proporcionar isso para minha família. Então, você tem que entender por que que é importante, porque você vai ter que passar por todo um processo, e se você não souber a importância para você, você desiste no começo. Porque você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Você, eu tenho que fazer isso tudo? Tem. Se você quer realmente viver uma advocacia rentável e lucrativa, ela não cai do céu. Então, primeiro você tem que começar a se comportar como empresário, parar de se comportar como adolescente. Achar que cai do céu. E tempo. O que é tempo? Quando? Tá aqui, ó. Até junho. Se você não sabe, você não bota um tempo,
der. Quando der, tá bom. Então, quando? Tempo é importante. Então, quando você não tem tempo para as suas metas, fica apenas na esfera do sonho. Ah, se Deus quiser, eu consigo. Então, é muito importante você ter tempo, você colocar isso. Vamos lá. Passo 3. Não, outro passo, passo 3 aqui do teu planejamento. Diagnóstico atual, definição de quanto você quer faturar. Eu não falei lá em cima, posicionamento? Para quem você vai se posicionar? Então, você que tem que entender para quem você quer se posicionar, para quem você quer ser percebido como especialista, e advogados que são percebidos como especialista, eles conseguem cobrar mais caro do que advogados que são generalistas. Aí faz de tudo. Tem gente que eu vejo na rede social, vem falar comigo e fala assim: ah, eu estou aqui publicando na rede social, estou fazendo rede social, mas eu não tenho resultados. Aí eu vou olhar a rede da pessoa. A pessoa bota lá, sou advogada. Civil, trabalhista, consumidor, família, empresarial e tributário. Se você é clínica geral, você faz de tudo. É humanamente impossível você ser boa em tudo. E a tendência de 2025 para o futuro é a ultra especialização. Quanto mais específico você for, quanto mais especialista você for, melhor para você ter um planejamento estratégico, para você ter um plano de atração de clientes, para você definir seu portfólio de serviços personalizado, para você ter estratégias de marketing, se posicionar para essa pessoa, ser visto como autoridade, construir ali a sua tríade do posicionamento. Agora, imagina você ter que fazer isso com todas as áreas que você quer pegar. Então, é um pensamento errado achar que fazer tudo é o que vai te trazer a prosperidade financeira. Antigamente funcionava, hoje não funciona. Funciona se você tem um escritório com mais pessoas trabalhando. Cada um fica responsável por uma área e cada um se posiciona numa área. Se você é sozinho, você tem que escolher um nicho. Se especialize, para que você possa cobrar honorários mais altos. E assim que você escolher um nicho, tenha um pitch de apresentação. O que é isso, Lisandra? Pitch, eu nunca vi na minha vida. Pitch de apresentação. Por quê? Porque se você fala que você é advogado, ah, eu sou advogado do direito imobiliário, eu sou advogado imobiliário. Para o leigo, o que é isso, advogado imobiliário? Tem tantos aí, mais um. Agora, se você fala, eu sou um advogado especialista em leilões, eu ajudo pessoas a triplicarem o seu patrimônio por meio do investimento em leilões. Olha a diferença. Então, você é um advogado que ajuda pessoas a triplicarem, quer dizer, a ficarem ricos. Eu tenho uma colega minha que ela é especialista em leilões. E eu ajudei ela no início, a gente fazer todo o posicionamento dela. Então, a gente traçou lá como que ela ia se posicionar. Então, ela ajuda pessoas a enriquecerem de forma segura por meio dos leilões. Então, ela é uma advogada que ajuda as pessoas a investirem em leilões de forma segura e enriquecerem. Então, esse é um pitch de apresentação. Vou falar advogada, sou advogada de leilão. O que as pessoas querem? As pessoas querem que o teu trabalho ajude elas a resolver uma dor ou a realizar um sonho. As pessoas se movem em razão de uma dor ou de um sonho. Então, as pessoas ou elas querem resolver um problema de saúde, ou elas querem resolver um problema financeiro, ou elas querem resolver um problema sentimental, ou elas querem realizar um desejo, ficar rica. O que é um problema financeiro? Ela está endividada. Então, aqueles advogados que ajudam pessoas a sair das dívidas. O que é um outro sonho financeiro? Ficar rica. Então, a pessoa ela quer ficar rica. Então, se você é um advogado que é de leilão, você ajuda a pessoa a enriquecer por meio de investimento em leilões. Então, quando você fala para o sonho da pessoa, você chama muito mais atenção. Por que eu sou advogado de leilão? Então, o teu pitch de apresentação tem que gerar interesse.
E ele tem que estar lá na tua rede social, ele tem que estar em todos os lugares. Porque você tem que saber falar de forma clara o que você faz. Ontem eu estava lá na imersão e a pessoa que estava organizando a imersão já foi meu mentor, ele me chamou para subir no palco. Lisandra, sobe aqui. Se eu não tivesse meu pitch, a minha forma de me apresentar, de falar o que eu faço de forma clara, eu ia chegar no palco, ele ia falar comigo, ia falar para eu me apresentar, eu ia gaguejar, ia falar difícil. Advogados têm a mania de ser prolixo, aí ficam explicando de forma técnica o que faz, ninguém quer saber de forma técnica o que você faz. Se torna chato. Você tem que saber se apresentar de uma forma interessante. Quem aí tem um pitch de apresentação? Quem, aliás, já sabia o que era ter um pitch de apresentação? Muito bom. Então, vamos lá. Agora a gente vai para o quarto passo. Bom, você já viu seu diagnóstico atual, você definiu quanto você quer faturar, tá? Você definiu para quem você quer vender os seus serviços. Você fez o seu pitch de apresentação, curto e direto. Agora, como que eu vou atrair essas pessoas para mim? Você tem que ter um plano, né? Saber como vai atrair os clientes. Então, a minha sugestão para você, canais de relacionamento. Por que eu chamo de canais de relacionamento? Porque marketing é relacionamento. Você não consegue vender. Primeiro você tem que atrair para depois você vender para pessoas que não confiam em você. Então, quais são os canais de relacionamento? Existem inúmeros. O que eu sugiro? Que você tenha um offline, pelo menos, e você escolha um canal digital. Então, dependendo da área que você atua, do seu para quem é o cliente que você quer atrair, você vai escolher um canal de relacionamento. Então, por exemplo, você pode escolher, dependendo do seu, se você quer atuar para empresários, empresas de médio e grande porte, o LinkedIn pode ser um bom canal para você se posicionar lá. Então, eu sugiro o LinkedIn, se esse for o caso, que é digital, e um canal offline, que seriam grupos de networking. De empresários, por exemplo. Existem inúmeros. Eu mesma fiz parte de um grupo de networking de empresários. Por exemplo, eu fiz parte do BNI, que é uma instituição global, ela é mundial, de networking de empresários. E lá tem advogados que fazem parte do BNI. Então, e vários empresários. E você está lá para falar do seu negócio. Toda semana eles se reúnem para falar do seu negócio, para fazer o seu pitch de apresentação. Aliás, eu aprendi o que era um pitch quando eu entrei no BNI. Na época eu era advogada ainda. Eu já estava nessa época da minha descoberta de entender tudo isso que eu precisava ter para ter resultados na minha advocacia. E eu entrei no BNI em 2016 como advogada. E ali eu entendi o que era fazer um pitch. Aprendi a fazer um pitch, aprendi a fazer networking, entendi que eu precisava fazer networking, eu precisava estar no meio de empresários, que eu precisava estar no meio das pessoas, até para minha mente crescer e eu entender que enquanto eu ficasse no meu mundinho de advogada, pensando como advogada, só querendo fazer a parte técnica, eu não ia crescer, nem como pessoa, nem como empresária, nem como profissional. Então, é muito importante, porque quando você também está num grupo de networking com outros profissionais, outras pessoas, você cresce a sua mente. Porque você começa a entender as dificuldades que todo mundo passa. E você começa a aprender com essas pessoas para aplicar no seu negócio, e você também começa a entender. Ontem mesmo, lá no evento, nesses 2 dias, teve no primeiro dia, teve um empresário que contou a história da empresa dele. Ele tem uma empresa de software, Alterdata. Ela é grande hoje.
Mas ele contou toda a história dele, de crescimento da empresa, tudo que ele precisou aprender para virar o empresário que ele é hoje, tudo que ele precisou desenvolver, todos os perrengues que ele já passou e que ele ainda passa na empresa, que cada hora muda o problema. E aí você vai entendendo, caraca. E as pessoas, tem gente que olha, né, já vê ele lá do jeito que ele está hoje, e fala assim, nossa, que sorte, hein? Esse aí deve ter vindo com a família já rica, por isso que conseguiu chegar onde chegou. Não, a pessoa veio de baixo. Ele morava na periferia, era pobre, veio de classe média baixa. Ele teve que aprender. Ele buscou aprender. E ele passou por muito perrengue. Quase várias vezes a empresa dele quebrou. Mas porque ele buscou aprender, ele foi aprendendo como construir um império. E hoje a empresa dele realmente é um império. Então, é muito importante você estar no meio dessas pessoas. Você vai aprendendo. Então, o BNI é uma instituição. Tem outros grupos de networking que você pode fazer parte se o teu público-alvo pode estar lá. E também lá dentro desses grupos, você pode ter pessoas que te referenciem. Aqui nesses grupos a gente trabalha uma das estratégias de marketing que advogado pode fazer, que é o marketing de relacionamento. O que eu falei para vocês? É relacionamento, marketing de relacionamento. E essas pessoas que começam a te conhecer, elas começam a te indicar para o ciclo de relacionamento delas. Que elas começam a te conhecer, sabem o que você faz. E ali no orgânico, que a gente chama isso de orgânico, começa a chegar clientes para você. Mas só ficar dependendo disso, Lisandra, não, vai para a internet também, vai para o LinkedIn. Vai para algum canal. Se você conseguir estar em todos os canais, melhor dos mundos. Mas começa com pelo menos um canal digital e um canal offline. O problema é você não fazer nenhum. Aí você tem que criar uma rotina, né? Você está na rede social, você tem que criar uma rotina de publicação de conteúdo. Você tem que ter essa rotina de publicação de conteúdo. Aqui você também tem que ter uma rotina de frequência a eventos, interações. Aqui é a mesma coisa, você vai ter que ter interação online. Aí tá vendo quando você vai vendo tantas coisas que você tem que fazer, você vai criar o seu plano. Você vai criar o seu plano do que tem que ser feito. E eu tô entregando lá depois aqui para vocês esse plano, para você fazer o seu plano lá. Você vai criar o seu plano de ação. Você pode criar lá nessa ferramenta quanto você vai faturar, quanto você quer, o que você tem que fazer. Aí eu estou botando esse plano aqui para vocês. Cadê? Ó, dentro desse plano, você vai colocar qual é o seu objetivo, a data que você quer, por que que ele é, como que você vai ver que você está atingindo esse objetivo, quais são os motivadores, o que que você ganha quando você atinge seu objetivo, né? É aquilo, você tem que entender o porquê, porque senão se torna um sacrifício. Aí você não quer não fazer nada disso. O que que pode sabotar você de não fazer o que você tem que ser feito? Ah, eu ficar desmotivada, eu não ter curtidas. Isso acontece muito. Tem gente que quer começar a fazer marketing na rede social. Aí acha que um mês de ficar publicando já vai dar. Ai, um mês já deu? Não, um mês não deu. Se você tiver a sorte de saber como realmente fazer um conteúdo que viralize, aí é muita sorte. Em menos de um mês, você já está lotado ali de gente querendo saber os seus serviços. Mas isso é muito raro, porque hoje em dia, com tanta gente que está na rede social, não é mais tão simples se posicionar. E a forma de construir conteúdo tem que ser estratégica. Conteúdo técnico não vende. O que eu mais vejo é advogado postando dica jurídica. Conteúdo técnico não vende. As pessoas estão carecas de saber. É só ir lá no Google digitar e você está fazendo a mesma coisa na sua rede social. Não é isso que vende. A rede social é relacionamento. Ali você vai mostrar sua autoridade? Vai. Mas tem que ter uma estratégia para fazer isso.
uma estratégia de como contar isso, de como trazer esse conteúdo, de como gravar o vídeo, o roteiro que você tem que usar para gravar o vídeo. Hoje em dia, até a edição do vídeo conta. Porque já tem tanta gente fazendo isso, que um vídeo mal gravado já não chama mais atenção. Então, até a forma de você começar a falar o vídeo conta. Até isso conta. Então, se você for parar para reparar, olha na rede social dos advogados que estão bombando hoje. Presta atenção de como que eles começam o vídeo. Presta atenção do que eles falam, de como que eles se posicionam. Pode ver que todos eles têm um pitch estratégico na bio. Pode ver que todos eles se comunicam com o público-alvo de uma forma muito próxima. Então, hoje está muito diferente. E o Instagram, recentemente, mudou o algoritmo. Então, quem usa o Instagram, assim como eu, está sentindo recentemente uma queda enorme de seguidores. Uma dificuldade enorme de conseguir engajamento, porque o Instagram mudou o algoritmo. E quando ele muda o algoritmo, ele muda a forma como o seu conteúdo é visto. Então, você tem que reaprender. Tipo assim, o que está acontecendo? Que não está dando certo isso aqui. Eu já tenho que agora começar a fazer diferente. E aí eu falei lá para os meus mentorados da mentoria, falei assim, gente, trouxe para eles, né? Então, assim, gente, eu mesma já vou começar a fazer conteúdo diferente. Então, já comecei até a orientá-los de como que eles têm que fazer, como tem que se posicionar, é assim que você tem que escrever, mostrando para eles como criar os roteiros, para que eles, então, consigam se posicionar e gerar o conteúdo que faça com que eles sejam vistos. Porque o que eu acho que é mais difícil é que você chame atenção numa rede que tem tanta gente, tá? As suas estratégias, tá aqui, ó. Quais são as formas que você vai fazer o seu como? Como que eu vou alcançar os meus objetivos? Então, eu vou criar um canal na rede social, vou criar em tal rede social, eu vou entrar para um grupo de networking, por exemplo, eu falei ali, eu vou criar parcerias estratégicas com alguns amigos advogados nessas áreas aqui. Aí, se você já tiver, bota até o nome com quem. Vou criar também parcerias estratégicas com profissionais que sejam desses ramos aqui, porque eles lidam com o meu tipo de cliente, então eles podem me indicar clientes. Aí vem as ações, que aqui são as estratégias, aqui vem as ações. Eu vou criar o canal, vou produzir conteúdo 3 vezes por semana, eu vou produzir mais conteúdo em vídeo, ou vou produzir mais conteúdo em texto, eu vou separar tal dia da semana para fazer isso, eu vou contratar uma agência, não vou contratar uma agência para me ajudar, porque é isso, você tem a mentalidade de advogado, você não vai saber fazer isso sozinho, se você não tiver a ajuda de pessoas que têm mais experiência que você, de como construir um conteúdo que vende. Primeiro passo, qual o seu grau de comprometimento? Aí vem recursos. O que você vai precisar de recursos? Eu vou precisar de um celular para gravar vídeo, eu já tenho meu celular, vou precisar de luzes aqui, eu estou no meu escritório, gente, eu tenho luz ali, tem luz aqui, tem luz aqui, tem luz aqui. Eu estou com 4 holofotes aqui. Por quê? A pessoa quer gravar vídeo, quer aparecer no escuro, num ambiente ruim. Então, hoje, tudo influencia como você vai ser visto. Aí você quer gravar vídeo num ambiente ruim, que não tem um cenário legal, que não passa autoridade para você, que você não está arrumado, não está arrumada. Aí você está com a imagem ruim, a pessoa mal consegue ver você, está todo desarrumado, desarrumada. Gente, você quer passar autoridade? Vou fazer um negócio de jeito, porque marketing é sério. Não é, vou fazer de qualquer jeito. É o pilar mais importante do seu escritório. Se você não souber fazer bem feito, você está perdendo tempo. A mesma coisa quando você vai num evento, quando você vai num grupo de networking. Eu aparecia no grupo de networking, as pessoas falavam, era 6 horas da manhã o horário das minhas reuniões. Eu aparecia assim, como eu estou aqui para vocês. As pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas a Lisandra sempre aparece impecável. Gente, qual é a imagem que eu quero passar? Eu sou advogada, advogado anda arrumado. Então, eu sou advogada, eu vendo sucesso para advogados. Eu vendo sucesso para advogados. Eu vendo que você vai fazer marketing, que você vai vender, que você vai faturar mais. Aí eu apareço num negócio que é um monte de empresário, toda desarrumada. Tinha gente lá que não conectava. Tinha lá, eu me lembro que tinha uma moça que vendia consultoria de imagem. Ela parecia toda desarrumada. Aí, na hora que ela fazia o pitch dela, que ela ajudava pessoas a fazer uma consultoria de imagem para ter um posicionamento melhor, eu ficava olhando assim para ela, assim, eu nunca contrataria a consultoria dela.
Pelo contrário, acho que eu deveria dar uma consultoria para ela, porque ela não sabe nem chegar na reunião para ela. Ela é o cartão de visita, ela se apresentar coerente com o que ela fala que ela vende. Uma coisa, um dentista. Imagina um dentista que os dentes dele são tudo preto, tudo esquisito. Você vai contratar esse dentista? Aí você vai personal trainer. Eu sou muito assim, porque a pessoa vende, a imagem dela vende. E a imagem não é só quando você aparece presencialmente, é quando você aparece no digital também. Tudo comunica. Vai contratar um o personal trainer é gordo. Tipo, eu não vou contratar esse personal trainer. Ele não cuida dele, vai cuidar de mim. Então, olha só, os seus recursos, o que você vai precisar? Vou precisar de ring light, vou precisar, eu tenho celular, vou precisar de tempo. Tempo. Qual é o tempo que eu vou separar para dedicar? Então, eu, por exemplo, eu tinha lá, todas as terças-feiras eu estava no grupo de networking. Eu dedicava terça-feira o dia inteiro para esse grupo, porque eu tinha que ficar fazendo reuniões de networking, reuniões de relacionamento. Eu dedicava terça-feira o dia inteiro, minha agenda era bloqueada. Meu tempo, eu com rede social. Eu tenho um dia que eu tiro para produzir os conteúdos. Aí mando para a pessoa. A pessoa me manda de volta para eu analisar. Live, eu tenho o dia da semana que eu faço a live. É toda terça. Hoje que a gente está fazendo aqui, excepcionalmente, que eu estava no evento. Então, o dia que eu faço a live, gente, é profissional isso. Eu não estou aqui com vocês. Eu podia estar descansando, eu podia estar assistindo televisão, eu podia estar na minha academia. Mas eu estou aqui fazendo uma live. Eu estou aqui dando uma aula, o meu tempo, gratuita, passando conhecimento rico para vocês, para ajudar vocês. E é claro que isso aqui acaba sendo marketing, porque acho que vocês. Nossa, eu gosto da Lisandra. Alguns vão querer sair daqui e avançar comigo. Vão querer vir para um curso meu, vão querer vir para a minha mentoria, vão querer ir para um outro estágio. Vão querer vir para a formação advogado de negócio. Outros não, vão ficar sempre querendo ficar na live gratuita. E tá tudo bem. Outros não, querem mais. Eu quero mais. Se ela dá isso quando ela está falando de forma gratuita, imagina eu sendo aluno dela, mentorado dela. Eu vou ter muito mais. Eu quero mais. Eu quero prosseguir com ela, eu quero dar passo. Então, vocês têm que ter isso tudo. Isso aí são estratégias de marketing. Tá lá no evento, fazer um evento, fazer para os clientes de vocês um evento no escritório, chamar um cliente ou outro para almoçar. Vou almoçar com aquele cliente, ele é um cliente bom, vou ver se ele está precisando de mais alguma coisa. Então, aqui, você vai ter recursos, você vai precisar dos recursos materiais que você vai precisar de tempo, gestão do seu tempo, você vai precisar investir, qualquer investimento. Eu vou ter que investir, nem que seja para você aprender a gravar vídeo. Vou comprar um curso para aprender a gravar vídeo. Não, eu vou investir porque eu vou entrar na mentoria da Lisandra. Não, eu vou investir porque eu vou fazer o curso tal da Lisandra, porque eu quero aprender mais, eu quero ir além. Então, são recursos que você vai colocar aqui. Eu estou disponibilizando essa ferramenta gratuita para vocês. Quando acabar essa live, a Giovana vai colocar lá no grupo essa ferramenta para ajudar vocês a fazer o planejamento estratégico de vocês. Tá? Então, é muito importante, vocês não levarem a advocacia dessa forma como vocês levam, no oba-oba. Tá? E, como eu falei, isso aí vai estar disponibilizado lá para vocês. Quem quiser seguir comigo na próxima semana, eu vou fazer uma masterclass muito mais profunda, uma masterclass em que eu vou compilar o que eu aprendi nesses 2 dias de imersão. Vai ser a masterclass Advogado de Valor, de Alto Valor, em que eu vou ensinar você, vou trazer mesmo aqui exercícios, que não deu tempo de eu preparar, eu estava nesse evento 2 dias. Então, o que eu consegui foi preparar isso aqui para essa live de hoje, porque lá também a gente falou de planejamento estratégico. Mas eu vou trazer para ajudar vocês a definirem o seu nicho, o seu cliente ideal. Vou ajudar você a entender, definir melhor as suas estratégias de posicionamento, suas estratégias de marketing, a como construir uma rede social de alto valor, tá? E eu vou analisar aqui, no dia da Masterclass, presencialmente, vou sortear alguém para a gente fazer a análise do perfil. Então, eu vou trazer exercícios para vocês. Vai ser uma Masterclass, vai ter mais tempo de duração, a gente vai ficar aqui umas 2 horas, tá? E essa Masterclass, ela tem um valor simbólico, ela é paga por R$ 47,90 é o valor da Masterclass. Então, se você quiser vir além, participar dessa Masterclass, vai ser no dia 6 de fevereiro, na próxima semana,
A Giovana vai deixar depois lá o link da Masterclass para quem quiser já se inscrever nesta Masterclass. Eu ainda não anunciei lá na rede social, eu quis anunciar primeiro no grupo das lives, porque vocês têm prioridade para mim, vocês estão no grupo das lives, então eu anunciei aqui nos grupos das lives. Quem já é meu mentorado e quem já é aluno da formação Advogado de Negócios, todos os meus eventos online para eles são VIP. Eles não precisam pagar. Então, eles têm esses benefícios todos. Então, vocês que já são mentorados e alunos, a live, a Masterclass semana que vem, tá bom? Então, quem não é, o valor é R$ 47,90, depois vai colocar lá. Além disso, para quem quiser prosseguir, ir além, saber da minha mentoria, advogado de negócio, ou saber da formação advogado de negócio, quem quiser saber como eu posso ir além com você, eu quero ir além, quero aprender mais, eu quero fazer parte do seu grupo de alunos ou do seu grupo de mentorados da mentoria advogado de negócio, eu vou abrir na minha agenda 5 vagas para um diagnóstico do seu escritório, tá? Eu vou analisar o seu momento atual para entender como você está, para te direcionar ou para formação advogado de negócio ou para mentoria em grupo. Então, eu vou deixar o link também aqui depois dessa live, tá? Para quem quiser ir além, ou para formação, ou para mentoria em grupo, vou abrir 5 vagas para fazer essa consultoria estratégica, tá? Da análise do seu escritório, para você poder vir comigo e vir além. Tá bom? E aí, pessoal, agora eu quero saber. Regina! Linda, saudade de você. Essa aqui, gente, aplicou tudo que aprendeu comigo. E teve resultado, né, Regina? Mas ela aplicou tudo, mas tudo. A pessoa executora. Executora, muito executora. Essa aí realmente é executora máxima. É o que eu falo, gente, não tem freelance, né? Maravilhosa. Obrigada, Natália. Conteúdo de ouro, que isso que eu quero saber. O que que foi aqui? Qual foi o maior aprendizado? O que que valeu a pena estar aqui nessa live comigo hoje, gente? Coloca aí no chat para mim que eu quero saber. O que mais valeu a pena estar nessa live hoje aqui? Eu já sabia. Coloca aqui para mim. A Natália falou conteúdo ouro. Aprender a fazer um bom planejamento. Você já tem o seu planejamento, Silvia? O diagnóstico. A Ivone é outra, minha mentorada, que está lá na mentoria, botando as coisas no Instagram e está começando a, a aparecer, né, querida? Estou amando, tá sendo assim uma experiência maravilhosa. Mas com a sua direção, né? Sozinha eu não faria isso. Vale muito a pena a sua mentoria, muito. Ana Paula, estratégias para planejar. Muito bom. Perfeito, gente. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Trazer reflexões sobre o que eu preciso entender para alcançar meus objetivos profissionais. Isso. E aí é uma decisão que vocês têm que tomar. Continuar levando a minha advocacia de forma amadora ou realmente tomar as rédeas do meu negócio, da minha vida e começar a levar de forma séria para ter resultados. Quedas todos têm. Quedas todos têm. Obrigada, Suzy. Todo mundo cai. Olha, esses dias lá nesse evento, empresários relatando de como que foi, né, a empresa, e aí a gente fica achando que é só com a gente. Então, todo mundo cai, porque assim, no mundo dos negócios é assim, ó.
Não é o que acontece com você que define quem você é, mas como você reage ao que te acontece. Alguns aqui sabem o que eu estou falando, né? Como você reage ao que te acontece, o aprendizado que você tira disso, porque tudo tem um aprendizado. Tem gente que consegue transformar limão em limonada. Tem gente que fica lá chorando por causa do limão, se amargurando e não faz nada para mudar. Essa é a diferença entre os que vencem e os que continuam chorando. A escolha é de vocês, quem você quer ser. Então, quem quiser seguir comigo, a gente vai deixar lá o link da Masterclass para a próxima semana, tá? Dia 6, R$ 47,90. Quem quiser ir além, preenche lá para a vaga, tá? Para o diagnóstico do seu escritório, que eu vou abrir 5 vagas. Obrigada, Silvia. Tá, gente? Então, ó, beijo. Regina, você tá me devendo um café, hein? Depois a gente fala.